nós somos o câmera e o que vai ser filmado, né? Sejam bem-vindos para esse nosso bate-papo de hoje. Quinta-feira de feriado, né? Estava vindo agora, passando na frente do posto, tem o circo, tantas atrações para a gente se divertir. Mas nós estamos aqui nesta casa, falando de espiritualidade, aprendendo um pouquinho. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, muito estudado em todos os tempos da nossa humanidade, que é a sincronicidade da vida. Quem de vocês aí é um pouquinho supersticioso, vê números repetidos? Eu cheguei na casa hoje, a Sandrinha me disse: Dalva, essa semana tu colocou o título da palestra, eu estava enxergando horas repetidas a todo momento, né? Eu penso numa pessoa, essa pessoa me liga. Hoje a ligação já não está mais muito na moda, né? A pessoa me manda um WhatsApp, né? Parece que a gente está em alguma espécie de sincronicidade, sintonia. Tu pensou, tu está sentindo alguma coisa, né? Eu acho que esse assunto, Jung estudou muito esse assunto, Freud, né? Estavam tentando entender a mente, estudar a mente, porque isso parece que é um processo que acontece dentro de nós mesmos, não é mesmo? Então muitos cientistas praticamente da área tentavam entender por que isso acontecia, né? Mas a mente até hoje ela é, vamos assim dizer, ela é uma incógnita. Nenhum cientista na área médica, nada, conseguiu até hoje entender como que a mente realmente funciona, né? Então o nosso grande cientista Albert Einstein, na sua teoria da relatividade, ele tentou entender esse processo, como que as coisas funcionavam. Então eu sou uma pessoa que vocês já me conhecem, quem já frequenta a casa algumas vezes, vocês sabem que eu tento sempre trazer aqui uma ponte, fazer uma união entre a ciência e a espiritualidade, tá? E quando a gente começa a falar dentro dessa linguagem, fica muito mais fácil nós entender, e daqui para frente, a transição planetária, nós vamos ter que entender muito o assunto ciência, certo? Então o Albert Einstein, ele pensava assim, ó, eu tenho um ponto A aqui no universo, tá? Qualquer lugar da galáxia tem um ponto B. Se o fato acontecer aqui, ó, nesse ponto A, vamos imaginar que esse ponto A é o planeta Terra, tá? Vamos imaginar que o nosso ponto B seja Alfa Centauro, é o sistema solar mais perto que tem aqui de nós, do nosso sistema solar aqui, né? Quanto tempo essa informação demora para chegar lá? Tá? Isso estou falando de um lugar distante, de um lugar longe. Nós podemos ir pensando isso mais próximo da gente, dentro do nosso planeta, próximo da gente, né? Toda a nossa forma de transmissão hoje, ela é uma onda de rádio, tá? Aquele modem de internet que está lá, ele está transmitindo um sinal de internet para esse celular aqui, tá? É uma onda de rádio que está vindo, tá? O meu celular está conectado com uma antena de internet. Tudo é uma onda de rádio, né? A gente fala de internet, de rádio, mas se chama onda eletromagnética, né? E essa onda ela tem que se deslocar no tempo. Por isso o Albert Einstein, né, que é um cientista da área da ciência, vamos assim dizer, relativista, ele nunca aceitou esse aspecto da sincronicidade, né? Ele sempre dizia assim, ó, que vai demorar um tempo até essa informação aqui, ó, chegar nesse ponto aqui, né? Tem um delay. A velocidade do som, a velocidade da luz, melhor dizendo, ela é 300 km por segundo por ar. Então a ciência, para resumir esse número aqui, ó, né, 300 km por segundo, eles criaram o termo que a gente chama hoje de ano-luz. Eles pegaram esses 300 km por segundo, multiplicaram por 60 segundos, por uma hora, né, por 24 horas, depois até chegar a um ano. Então é um ano-luz. Vocês já imaginaram a gente escrever uma conta com essa velocidade? Então eles simplificaram esse assunto, tá? Se chama o ano-luz, como a gente conhece e fala, é essa distância. É uma distância longe. Então, toda vez que eu emitir um sinal daqui até aqui, ó, já demora um tempo para chegar lá. Nós temos a sonda Voyager 2, que está no espaço, né? Que ela está saindo do nosso sistema solar. Já faz 40 anos, 50 que ela está no espaço, está ainda saindo do nosso sistema solar. Quando a NASA manda um dado de telemetria para essa sonda, ele demora entre 21 a 23 horas para esse dado chegar lá, tá? Quando esse dado chega lá, a sonda faz o que tem que fazer, manda o feedback de volta. 21 a 23 horas para esse dado chegar aqui de volta aqui, né?
Quando a gente assiste aí um jogo de futebol, na época de Copa do Mundo, aí às vezes o futebol lá do outro lado do mundo, né? Quando o jornalista está falando, não tem um delayzinho até nós escutar aqui, né? Quando a informação vai daqui para lá, isso é onda de rádio, né? Até hoje, nós não temos uma comunicação diferente. Tudo que nós entendemos de comunicação no nosso mundo hoje é onda eletromagnética. Perfeito? Então nós criamos o Projeto 7. Quem já ouviu falar do Projeto 7 aí? O Projeto 7, eles fizeram um experimento, botaram várias antenas viradas para o espaço para tentar captar sinal de rádio. Né? Todo mundo sabe que existem civilizações, que é possível ter civilizações, mas como é que esse sinal não chega até a gente? Né? Até hoje, nunca receberam um sinal de rádio, né? Uma onda eletromagnética. Então a gente começa a se perguntar, será que as civilizações muito avançadas se comunicam da forma que nós se comunicamos? Né? Então o Einstein, em todo o seu entendimento de ciência, ele nunca aceitou a questão da sincronicidade, tá? Ou seja, o fato de acontecer simultâneo. Até que veio a física quântica, né? A física quântica foi uma evolução da nossa ciência. Quando começaram a estudar a física quântica, começou a acontecer o que a gente chama de salto quântico. De repente vocês já ouviram falar isso aqui, ó. Vocês não se assustam se vocês não entenderam muito bem isso que eu vou falar. É só uma questão para nós ir falando essa linguagem, para depois chegar na parte espiritual, que é o que nos interessa aqui, ó. Vamos imaginar um átomo, tá? De qualquer produto, pode ser um átomo de hidrogênio. Vamos botar aqui, ó. Tem um núcleo, tá? Aqui um próton, um nêutron. Você já viram aquele desenho do átomo que fica circulando ao redor assim, ó? Aqui, ó. Aqui circula o elétron. Então, quando a gente excita esse átomo aqui, excitar quer dizer aquecer, esquentar ele, esse elétron salta. Ele salta para cá, ele salta aqui, tá? É o salto quântico. Só que o tempo, daqui até aqui é tempo zero. Vocês entendem? Daqui até aqui o tempo é igual a zero. Não tem tempo de deslocamento. Então eles começaram a entender que a nossa mente, ela funciona dessa forma. Ela dá um salto quântico. A comunicação da nossa mente, ela é um salto quântico. Então, em cima desses experimentos, foram feitos muitos estudos, né? Nos Estados Unidos foi feito era uma pesquisa, mas era baseado, né, para tentar entender esse fato aqui. Treinaram duas pessoas, né, tiraram amostras de DNA dessas pessoas, né, botaram dentro de um tubo de ensaio e botaram essas pessoas, foram colocando elas distante, né, a amostra foi sendo colocada distante da onde a pessoa estava. Cronometrado com um relógio atômico, a gente chama, né, pelo meridiano de Greenwich, que ele é exatamente, então não tem delay nenhum. Então, quando essa pessoa treinada pensar em amor, paz, alegria, aquele DNA se esticava, ficava, né, com aparência legal na hora, independente da distância. Começaram a aumentar essa distância e botaram esse DNA no outro lado do mundo. A pessoa tinha aquela sensação, era quântica, né? O DNA se movimentava dessa forma. Era uma coisa assim que eles não conseguiam entender. Então, a física quântica, até o próprio Niels Bohr foi quem criou a física quântica, foi o pai, né, que começou esses experimentos. Ele dizia assim, ó, que o cientista que falar que entende de física quântica é porque ele não entende de física quântica, né? Enquanto a física do Albert Einstein, a gente consegue fazer cálculos, a gente consegue prever um eclipse, eu consigo botar uma sonda em órbita, né? A física quântica, eu não consigo entender o que vai ser o resultado. Eu consigo visualizar o que acontece, mas entender como funciona eu não consigo. Porque se nós entendêssemos da física quântica, eu poderia criar o quê? Um comunicador quântico, né? Agora eu estou aqui naquele ponto lá que eu falei antes para vocês. Eu coloco lá na sonda que eu falei lá da Voyager, eu mando um sinal para lá e quântico. Se não chega na hora, eu posso falar em tempo real com a sonda. Mas até hoje, nós não conseguimos desenvolver nenhum equipamento que funcione de uma maneira quântica, que a coisa acontece na hora, né? Mas agora, começando a falar, né, da parte que nos interessa, que é a parte espiritual, a mente humana é um objeto quântico. Olha que interessante, né? Pensei, independente da distância que for, o que eu quiser é quântico, né? Essa comunicação acontece na hora. Então agora nós vamos fazer uma troca aqui, ó. Como dizia, que entre o céu e a terra existem muito mais coisas que a nossa vã filosofia
pode imaginar quem que falou essa frase? Shakespeare, isso mesmo. Vamos botar uma pessoa aqui agora, ó. Tá? Outra pessoa aqui, um ponto D. Não se preocupe com o desenho aqui, tá? Uma mãe e um filho, marido e mulher, um casal que se ama muito, pessoas que têm muita proximidade. Esse fato pode acontecer quanticamente também, tá? Essa relação aqui, ó, né? Vocês já ouviram falar que uma mãe sente aquele aperto no peito porque o filho não está bem, né? Um casal, quando tem essa relação próxima, pode acontecer entre consciência e consciência, perfeito? Mas o que eu vou trazer para vocês hoje é uma grande novidade que eu já falei aqui uma vez, né? E nós precisamos aos poucos ir entendendo isso aí, tá? Existe no plano espiritual, lá na dimensão de comando, lá, ó, existe uma coisa que a gente chama de Dijar. Vou botar até o nomezinho dele aqui, ó. Essa informação não faz muito tempo que está sendo, está chegando à superfície do planeta, tá? Então, entre eu e vocês, tá? Existe algo muito mais grandioso acontecendo que nós nem fizemos ideia que acontece, tá? Esse Dijar, ele é um supercomputador de inteligência artificial. Olha como que hoje no século XXI a gente pode falar essa linguagem, todos vocês entendem o que nós estamos falando, tá? Conecta todas as pessoas deste mundo e, pasmem, encarnados e desencarnados, todos aqueles que estão no plano espiritual, todos estão conectados com esse supercomputador. Não é pelo cordão de prata, tá? Vamos dizer o nome que nós conhecemos aqui mais comum, é pelo Wi-Fi, tá? Todos nós estamos conectados em tempo real, tá? 24 horas por dia. Qualquer coisa que nós estiver se conectando, pensando, existe esse de já faz essa comunicação. Então vocês vão dizer para mim agora, eu sei que quando eu falo desses assuntos, eu mexo um pouquinho com a fé das pessoas, tá? Porque às vezes a gente tem aquele modelo de Deus, né? A gente vai dar no... O que o pastor diz pra gente? Tudo que ele não entende, ele diz, é Deus, é Jesus, o Padre, é Deus, Jesus, né? Hoje, uma mulher não coloca um aplicativo no celular do marido aí, sabe em tempo real tudo que ele está fazendo, com quem que ele está falando. Só as mulheres fazem isso, os homens não fazem, né? O que a tecnologia faz na nossa vida hoje? Facilitou muito a nossa vida, tá? A tecnologia é algo que está chegando no nosso mundo cada vez mais para facilitar, né? Chico Xavier falou em 1971, 72, no Pinga Fogo, foi 71, né? Depois do homem ter pousado na Lua, né? Ele disse que, passando a data limite de 50 anos, que fechou em 2019, se nós não entrássemos em guerra, nós íamos entrar numa era, num período de alta tecnologia, né? A humanidade inteira ia entrar num processo de evolução, tudo isso ia vir para facilitar a vida humana, que esse processo de transição, a tecnologia ia ajudar, né? E o Chico falava naquela época de multimídia, né? Quem imaginava na década de 70 o que era uma multimídia, né? Hoje nós sabemos que a nossa multimídia é o nosso celular, né? É uma tela que faz muitas coisas, o nosso carro, né? Então, o Dijar, ele está a serviço do plano espiritual, tá? Ele está a serviço dos nossos mentores, tá? Ele sabe tudo o que acontece com a gente em tempo real. Qualquer problema de saúde que vai acontecer comigo, qualquer mudança no meu sistema, tudo em tempo real o plano espiritual está sabendo. Certamente quando Jesus dizia, né, não cai uma folha do céu sem que meu Pai não saiba, ele estava sabendo disso. Vocês viram no filme do Divaldo Franco lá, O Mensageiro da Paz? A Joana de Anjos não estava o tempo todo ao lado dele. Vocês lembram do filme? Ela aparecia às vezes, dava instruções dele, mas ela não estava o tempo todo ao lado dele. Você lembra uma vez que o Divaldo foi ele no amigo, né, dar um passe em umas mulheres numa casa noturna? Né? A Joana de Anjos chegou outro dia e disse, Divaldo, não leva mais o teu amigo a outra vez, que ele estava lá olhando para as meninas, não estava trabalhando. Né? Mas como que ela sabia daquilo? Tá? Como que em tempo real ela estava sabendo? Né? Então, gente, é assim, ó.
Eu sei que é um pouquinho complicado da gente achar que existe isso aí, mas aqui, isso aqui, ó, explica todas as descobertas da nossa humanidade. Tá? Não tem como eu ser um mentor de uma pessoa, né? Eu, Dalvan, desencarnei, fui para o plano espiritual, vou arrumar um emprego de o quê? Mentor. Você é mentor de um cara aqui. Vocês já imaginaram eu ficar o dia inteiro ao redor dessa pessoa? Vendo tudo que ele faz, quando ele vai tomar banho, quando ele vai negócio, eu tenho que cuidar dele, né? Tem que saber tudo o que está acontecendo com ele. Vocês já imaginaram se Deus age dessa forma? Se eu vou precisar ter um mentor o dia inteiro ao meu lado? Acho que não, né? Vocês concordam comigo? Então agora vamos pensar assim, nós temos 8 bilhões de pessoas encarnadas aqui no planeta Terra. É ou não é? Então eu preciso de quantos mentores no plano espiritual? 8 bilhões em tempo real. Só que eu não posso trabalhar eu mentor 24 horas por dia, né? Eu preciso de folga, né? Então eu tenho que ter, vou trabalhar 8 horas, né? Depois vai ter outro turno, outro. Então eu preciso de 24 bilhões de mentores só no plano espiritual, né? Vocês já imaginaram se não existisse a tecnologia para facilitar a vida no plano espiritual? Começa a fazer sentido o que o Dalvan está falando para vocês? Então a gente começa... eu sei que às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de achar que as coisas funcionam dessa forma, mas é assim que funciona, né? Eu lembro muito bem ali em 2022, 2023, a gente estava fazendo um trabalho espiritual, né? E um médium incorporou essa tarefa e disse assim, ó, estamos intuindo os vossos cientistas. Em breve, vocês vão ter a vacina disponível. Passando-se alguns dias, a Rússia descobriu a vacina, a China descobriu a vacina, logo depois o Brasil, os Estados Unidos já tinham, logo depois o Brasil descobriu essa vacina, né? Então parece que existe realmente algo acontecendo do lado de lá, né? Que tem um controle maior de tudo que está acontecendo. Então quando a gente diz aqui, ó, que tudo que a gente planta, a gente colhe, está tudo arquivado aqui, ó. Vocês já ouviram falar a palavra dos registros akásticos? Vocês ouviram falar esse termo na espiritualidade? Aonde será que fica esse registro? Quem que controla esse registro? Né? Então eu chego lá no plano espiritual, depois desencarnei, fui um político aqui nesse mundo, chego na frente do meu mentor lá, né? Então ele vai me dizer, eu vou querer entender por que eu passei por tudo isso, por que eu estou passando, né? Então ele vai começar a falar para mim tudo aquilo que eu fiz de errado aqui, ele vai jogar na minha cara. Ele vai dizer, não, mas eu não fiz isso. O que o Djar faz? Em tempo real, ele joga um holograma do lado do mentor aqui, ó. Tá vendo esse dia aqui? Olha você falando aqui, ó. Olha você com a mão embaixo da mesa, né, político, guardando um dinheirinho. É filmagem 4K. O que tem de melhor de 4K hoje aí, né? Áudio, vídeo, em tempo real. A serviço da humanidade Terra, né? Então, o que o nosso mentor faz? O nosso mentor é o que programa essa inteligência artificial. Ele vai lá e diz assim, ó, para o Dalvan você pode liberar essa e essa informação. Tá, programa. Né? Mas à medida que o Dalvan começar a procurar lá embaixo, começar a estudar, começar a despertar, você vai liberando isso aqui. Entendeu? Eu sou a pessoa, o que o Claudio falou no início do nosso assunto de hoje? Né? Que tudo tem que ter minha parte. O Djar, ele não age através de nós. Tá? Ele é só uma ferramenta que está à disposição da humanidade, tá? Para auxiliar as pessoas. Então vamos pensar assim agora. Nada do que acontece neste mundo é por acaso. Então eu estou indo para casa com o meu carro, por acaso tenho que passar no supermercado. Tenho que ir na escola fazer alguma coisa, pegar o filho, enfim. Eu desvio a minha rota, né, com o meu carro. Ali na frente tinha um acidente. Alguém bateu. Ou tinha alguém que estava com o intuito de assaltar. Eu, por acaso, escapei daquele acidente. O Djar estava conectado comigo, Dalvan, tá? Estava conectado com aquela pessoa que estava com o intuito de assaltar. Estava esperando a oportunidade para assaltar. O que o Djar fez com o Dalvan, que tem merecimentos, que não precisa passar por aquilo? Pega a direita e tu tem que passar em tal lugar. Me lembrei em cima da hora. Já aconteceu isso com vocês ou não? Começa a fazer sentido o que eu estou falando? Já imaginou o mentor ter que estar o tempo todo, Dalvan, pega a direita, pega a esquerda, né? Tem que ter algo mais entre o mentor e nós que estamos aqui encarnados. Assim como, por outro lado, vocês podem dizer assim,
Se ele tivesse saído 1 minuto antes, 2 minutos antes, ou saído depois, não teria acontecido o acidente. Não se preocupe com isso. Só aconteceu o acidente porque estava no karma daquela pessoa. Era para acontecer. Tá? Então agora, começando a responder aquilo que eu falei no início para vocês, por que eu vejo horas repetidas, números repetidos, né? Começa a acontecer aquela sincronicidade na minha vida. Isso o plano espiritual faz para mostrar para todos nós que existe algo maior. Tá? Existe algo maior que está por trás de tudo que está acontecendo nesse mundo. E quando eu sou uma pessoa que eu começo a estudar, eu começo a me chamar atenção. Quer dizer alguma coisa especial? Tem gente que é supersticiosa, já vou jogar no bicho, já vou fazer tal coisa, já vou achar que eu tenho que jogar na Mega Sena, tá? Não é isso. Você pode até jogar e pode até dar certo, tá? Mas não é isso que o plano espiritual quer fazer, tá? Ele quer fazer um chamado para você, fazer com que você comece a pensar, porra, mas por que eu, né, penso aquela pessoa me liga? Eu penso nela até um encontro espacial, eu encontro essa pessoa. Será que eu estou despertando a minha mediunidade? Então esse tipo de coisa é sim uma mediunidade que está começando a ser desenvolvida e eu começo a ter essa sensibilidade. Mas por outro lado tem muitas pessoas deste mundo que não estudam nada, não percebem nada. O Claudir usa um termo que eu acho interessante, aquela pessoa muito chão, terra, né, Claudir? Sabe aquela pessoa quando está muito pegada à matéria, ao trabalho, ao sucesso, à fama, ganhar dinheiro, não percebe esses sinais, tá? E o tempo todo o plano espiritual está fazendo esse chamado. A pessoa não escuta, não vê, passa despercebido, né? Agora tem algumas pessoas que têm potencial, são pessoas boas, mas que ainda não estão buscando. Então, essa é a ferramenta que eles têm. Então eu passo, eu olho uma coisa, ou eu olho um livro, não me chama atenção. Dali a pouco eu vejo de novo aquele livro, mas, poxa, né? Parece que eles vão colocando coisas no nosso caminho, tudo para ser um processo de despertar. E à medida que nós vamos buscando, à medida que nós vamos buscando esse entendimento, essa melhora, essa mudança de vida, portas vão se abrindo na nossa vida, portas vão se fechando. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês muito interessante que eu comentei aqui esses dias, tá? É assunto de uma palestra, mas eu vou fazer uma introdução para vocês. A humanidade está sendo impulsionada para fazer uma mudança de vida. Vocês sentem dentro de vocês às vezes uma mudança, um desejo de mudar de vida. Eu não sei se é o meu emprego que eu não gosto, se é o lugar que eu moro, se é a pessoa que eu me relaciono. Eu sinto dentro de mim uma vontade de promover uma mudança na minha vida. Mas eu não sei o que é. Eu não sei o que é que eu tenho que fazer. Então daqui a pouco eu vou fazer um curso superior, vou fazer um mestrado, doutorado, né? Parece que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Tá? Então veja que interessante. A transição planetária, que nós já estamos falando aqui faz muito tempo, o plano espiritual ele não está pronto sem nós. Tá? Essa tecnologia aqui, ó, é o que está ajudando a humanidade a despertar. Vocês estão vendo muitas pessoas despertando nos últimos tempos, começando a se interessar por espiritualidade, buscar. Nós estamos sendo impulsionados nessa direção. Aquelas pessoas que têm potencial, tá? Que têm um karma mais leve, que podem nessa vida, né, fazer parte dessa nova era, estão sendo muito impulsionados. E é dessa forma aqui, ó, tá? Mas repito, o Dijar, o nosso mentor, eles não vão e nunca irão agir através de nós. Tá? Sempre o nosso livre-arbítrio vem em primeiro lugar, sempre será respeitado. Né? Então, sinais, situações, coincidências irão acontecer na nossa vida o tempo todo, começam a chamar a nossa atenção. E se nós começar a buscar esse entendimento, por que isso acontece, né? Imagine uma pessoa, né? Vê essas coisas acontecer, vê números repetidos, o famoso déjà vu, parece que eu já vi essas coisas e tal. Chega no centro espírita e escuta o Galvão falar essas coisas, né? Ou qualquer outro palestrante que aqui estivesse. Então a pessoa, começa a fazer sentido. Eu acho que é um processo de despertar que eu estou passando. A pessoa começa a buscar, começa a interessar, e assim será feita a transição planetária. A transição planetária é o despertar dessa humanidade. Cada um que está nesse caminho é um caminho sem volta.
Ninguém de vocês que já aprendeu, que já escutou, que já começou a entender essas coisas, você volta a ser a pessoa que você era antes. Né? Eu sei por mim, eu sei por muitas pessoas ao meu redor que estão passando por esse processo, que ainda têm o contato, né? Mas para todas as pessoas é a mesma coisa. Ninguém volta mais atrás. Quando tu começa a entender a importância disso tudo, você sabe que a sua vida é dali para frente. Né? Vejam bem, o Dalvan, vocês sabem que eu sou uma pessoa totalmente ligada a esse negócio de extraterrestres, ufologia, papapá, né? Gosto dessas coisas. Né? Então várias coisas na minha vida nesse caminho foram me levando a buscar isso. Vários sinais, várias coisas. Né? Vou contar uma história para vocês em primeira mão. Né? No dia 8 de novembro agora, eu levei um amigo junto aqui de Carazinha, tá? Que é o senhor Thaís, que está aqui. Nós fizemos num final de semana aí quase 900 quilômetros, né, Thaís? Nós fomos a Minas do Camacuã, agora dia 8 de novembro. Passamos um final de semana lá, fomos fazer um retiro espiritual lá. Tinha o professor Laércio, que eu já comentei para vocês, que ele é um contratado dos extraterrestres. Veio lá fazer um estudo com a gente sobre câmara de contato com extraterrestres. Né? E lá estava também, não sei se vocês conhecem, um documentarista, né, um produtor de conteúdo pro Discovery Channel, né? É isso, né? Não, History, que é o Fred Morse. Ele produz conteúdo pro History Channel, tá? E ele fez a primeira série do De Carona com os OVNIs. Não sei se vocês já assistiram, diz que está passando nas quintas-feiras de tarde, às 5 horas da tarde. Tá? Só que quando ele escreveu essa primeira série, ele não tinha ideia, visão do extraterrestre espiritual. Né? Então ele começou a estudar, começou a buscar, e agora ele está escrevendo a segunda temporada. Né? Então agora ele entendeu esse outro lado espiritual. Né? Então nós estávamos lá, participamos desse estudo, e à noite lá a gente fez uma meditação, incorporou-se extraterrestres, veio conversar com nós, né, Thaís? Aquela pergunta demonstrada na área que eu fiz, né? Então eu fiz uma pergunta no papelzinho, deixei lá, porque são muitas pessoas, né? Então eles acabam selecionando algumas perguntas. Eu pedi para eles assim, ó, se eles poderiam dar um presente pra gente, né, naquele encontro, mostrar a nave deles para nós. Ele disse assim, ó, se o desejo de vocês interno for maior que a sua curiosidade, algo pode acontecer, né? Então nós encerramos a nossa meditação, o nosso momento, nós subimos lá uma montanha, lá tem uma pedra, né? Fizemos uma trilha no meio do mato, 11 horas da noite, estava um frio pra caramba, né? Ninguém aguentava de frio em cima, né? Então nós subimos lá no alto daquela montanha, onde nós estávamos era 25 km de estrada de chão, fora de qualquer cidade, qualquer lugar que pudesse ter civilização. Ficamos lá uns 10 minutos, o que começou a acontecer, Thaís? Começaram a se manifestar, começaram a ver luzes, passar perto de nós, a luz ligava, eles esticavam, voltavam, né? Então agora eu pergunto para vocês, tem algum cientista desse mundo que vai provar para ele ou a Thaís que os extraterrestres não existem? O que vocês acham? É uma vivência minha, eu passei por isso. E assim são as pessoas que estão no caminho espiritual. Quando você começa a viver, experienciar essas coisas, você aprende com isso. Ninguém mais vai tirar de você esse conhecimento. Né? Então, eu passei por essa experiência, muitas outras, já contei uma coisa aqui, algumas aqui para vocês, né? Fomos aí no final de semana. O que vocês estavam fazendo no sábado à noite, né? Estavam no show, estavam no barzinho, nós estávamos estudando, caçando disco voador, né? Deixamos as esposas em casa, né, Thaís? Mas deixamos o cartão de crédito, né? Senão elas ficam bravas com a gente, né, Thaís? Pessoal, perguntas. O que vocês acharam desse bate-papo? Vocês acharam que faz sentido o que o Dalvan está falando aqui para vocês? Ó, esse assunto faz 4, 5 anos que o plano espiritual autorizou que começasse a chegar na superfície do planeta. Né? Eles pedem que a gente tenha muita cautela em como colocar, porque as pessoas acham que sabendo que tem isso, puta, agora eu estou sendo vigiado, estou sendo monitorado, estou sendo... Não, né? Não adianta mais você dar aquela escapadinha achando, né, que ninguém está vendo, né, fazer aquela coisa, né, escondida. Não. Tá? Nós podemos esconder coisas deste mundo aqui, de pessoas daqui, mas do plano espiritual ninguém esconde nada. Tá? É em tempo real, o tempo todo. Filmado. Gente, vocês assistiram o filme Nosso Lar? Você lembra quando as pessoas estavam no hospital trabalhando e que de uma hora para outra surgiu uma tela do lado e veio um mentor falar das instruções? Vocês lembram disso no filme? É o que eu estou falando aqui. Quem faz isso é o Djaja, toda essa... Não existe ninguém nesse mundo que tem poder mental. Tá? Eu quero que vocês entendam isso. Não existe o poder da mente. Nós não somos pessoas, nem espíritos têm poder da mente.
Tudo é uso de tecnologia, tá? Curas que o Dr. Fritz fazia através do Zero Gog, tudo, gente, é alta tecnologia do plano espiritual. Não existe pessoas, nem espírito, luz, ninguém. Eles só usam a tecnologia para facilitar as coisas. Você sabe o que acontece com os médios? Que as pessoas que são bem abertas, então o plano espiritual vem aqui e coloca o equipamento ao redor do médio aqui, ó, no lado espiritual, tá? Nós não enxergamos. Então esse equipamento ele amplifica, tá, o contato com os mentores, com aqueles seres que estão. Então às vezes o espírito pode estar longe, distante, fala com ele, ele escuta aqui em tempo real, imediato, faz tal coisa, né? Sabe tudo o que está acontecendo. Perfeito? Pergunta? Pode perguntar, nós temos minutinhos aí. Por que esse nome de Jara? Boa pergunta, Rosália. Boa pergunta. Veja que ela não é uma linguagem do nosso mundo, né? Tem muitos nomes. Eu vou dar o nome de alguns ET para vocês. Clarlin. Quem incorporou aquele dia foi o Kelpsus ou... Foi o Kelpsus, tá? Yulan, tá? Iraka, Irana. São tudo nomes de extraterrestres. Trabalhadores aqui do comando espiritual que estão ao nosso lado. E esses nomes fazem sentido pra gente? Não faz, né? Mas é um nome que eles usam lá. Por exemplo, eles não chamam a Terra de Terra. Nós que chamamos, nós que botamos esse nome. Eles chamam de planeta Shan. Shan, na linguagem espiritual, quer dizer água. E quem olha de lá de cima, tu enxerga a maior parte de água do que Terra, né? Então, para nós, no plano espiritual, o nome aqui é Shan, não é Terra. Como nós que colocamos o nome de Terra. Então, essa linguagem é só um nome, assim, tá? Mas pensem assim, ó, inteligência artificial, tá? O que a inteligência artificial está fazendo com o nosso mundo? Eu estava conversando com a minha esposa, que por acaso ela veio hoje, né? Nunca tinha vindo aqui prestigiar ao vivo. Vamos pensar assim, ó. No passado, a gente via, né, as pessoas iam cortar cana, chamavam de boia fria, né? Então as pessoas iam lá, se enrolavam tudo, né, para não se queimar, para não se cortar e tal, lá trabalhavam o dia todo e tal. Hoje nós temos uma máquina que faz isso, não tem mais boia fria, né? Hoje a máquina vai lá e corta, né? E no futuro não vai ter mais nenhum piloto, vai ter só um GPS programado por uma inteligência artificial que vai lá colhendo. Então o que a inteligência está fazendo? Está facilitando a nossa vida. Então os nossos filhos, tá, vão ser aqueles que vão programar a inteligência artificial. Essa geração Z, não adianta nós achar que eles vão capinar na lavoura, tá, que eles vão quebrar o milho na mão como nós fazia. Eles não vão fazer isso. Eles vão ser os que vão programar a inteligência artificial. Nós temos que se adaptar a isso, senão nós não vamos... porque a gente olha para a nossa realidade e olha para os nossos filhos, é muito diferente. E olha que é pouco tempo, né? Então a gente diz assim, que as pessoas de 50 anos, um pouquinho mais hoje, têm um pouco de dificuldade de lidar com a internet. Com o Pix, telefone. Meu pai, tadinho, né, tá fazendo 70 quilos dia, ele não consegue fazer Pix, ele não consegue fazer umas coisas, ele tem que, né? Então essa geração, ela tem uma dificuldade de lidar com a internet. A minha geração, 30 e poucos anos, quer dizer 25, né? 30 e poucos anos, nós lidamos muito bem com a internet. Nós se viramos aqui numa boa, mas nós não sabemos programar, né? Se tu perguntar para o Dalva fazer uma programação, eu não sei. Mas os nossos filhos, quem que ensina eles a programar? Eles sabem programar, tá? Então essa geração, essa leva que está chegando, é a geração da nova era, que vai se adaptar a tudo isso, numa boa, vai fazer essa transição, e nós seremos parte dessa transição. Faz sentido? Faz todo sentido, né? Mais alguma pergunta? O que vocês acharam? A tecnologia do Tesla, mais ou menos, assim, tipo, usar uma coisa... O raio da morte do Tesla? Não. O Harp? Assim, Qual delas? Não. não é o Hector, Não, é o não, plano, não é nada disso. Não tem nada disso. Tá. O Tesla, ele fez muitas invenções do passado, algumas até que nem deixaram entrar. Vocês sabiam que o Tesla achou uma forma de criar energia gratuita para todo mundo? Vocês sabiam disso? Sim. Mas ele chegou nos Rockefeller lá, que é o dono dos bancos americanos, como é que nós vamos ganhar dinheiro para vender tecnologia, eletricidade para essa maneira? Não, nós temos que cobrar. Daí criaram as usinas, todo aquele processo. Mas tem uma forma que a gente chama de EPZ, energia de ponto zero. O Tesla sabia dessa forma, né? Só que precisava desenvolver, precisava alguém botar dinheiro nessa pesquisa. Mas quem que levou adiante essa pesquisa até hoje? Então o nosso mundo não é o mundo da luz, nosso mundo é o mundo das trevas. O interesse que manda em primeiro lugar aqui
Dinheiro. Então a tecnologia ela está a serviço em primeiro lugar da ciência, dos conglomerados industriais, dos governos, e chega para nós como é que a gente diz? Para poder vender para nós, né? Então, celulares, os carros, nós temos hoje tudo, é tecnologia. O sistema HARP, você ouviu falar? Já. Vai chegar. O sistema HARP, tu tem que... Eu quero que vocês entendam uma coisa assim, ó. Existe hoje no mundo tecnologias melhores do que a bomba atômica para você atacar um inimigo, tá? Só que qualquer inimigo que for atacado, ele é revida com a bomba atômica. Vocês estão entendendo? Então eu posso ter a tecnologia melhor do mundo para atacar um inimigo numa guerra, mas o meu inimigo vai me revidar com uma bomba nuclear. Acaba com o meu planeta, acaba com o meu mundo, né? E o HARP tem que ter antena, ela fica fora, né? Sabe o que é o HARP? Já ouviram falar? Você cria uma comunicação, uma interferência. Eu posso botar uma antena aqui nesse lugar aqui, ó, e eu posso mandar uma onda eletromagnética, eu falei aqui, tá? E botar uma antena no outro lugar. Essa onda pode explodir um raio lá num navio, numa cidade e tal, dar uma explosão do tamanho de uma bomba e ninguém sabe de onde que sai. Isso é o HARP, tá? Só que se eu for atacado dessa forma, eu sei que foi o HARP. Eu vou revidar quem me atacou com uma bomba atômica, então eu vou acabar com aquele país. Então hoje a arma mais poderosa do mundo é a bomba atômica. Todo mundo tem medo dela. Olha aí, ó, vocês perguntam de ciência, o Dalor já está falando aqui que fugiu da espiritualidade, né? Gente, espiritualidade é isso. Pode pedir. Vocês descobriram por tantos anos que faz 3, 4 anos que agora pode ser falado isso. Porque nós estamos dentro da lei do karma. Se você pegar as pessoas que viveram lá na época de Jesus até 100 anos atrás, o mundo não mudou nada. O mundo sempre foi o mesmo. Era um planeta muito primitivo. Então, para seres primitivos, tu não pode dar tecnologia, tu não pode dar conhecimento, porque eu tenho que passar por uma aprovação, por um sofrimento, que a tecnologia me livra do sofrimento. Olha o que eu falei agora das máquinas, entendeu? Eu não preciso mais lá cortar cana, me machucar, me lesionar, eu tenho a máquina para fazer isso. Então, quando eu dou esse conhecimento para a humanidade, eu acabo levando para a humanidade um processo de ascensão, de esclarecimento. E agora é o processo que nós vamos transitar. Por isso que os espíritas chamam que esse planeta é de provas e expiações. Provas e expiações é esse sistema de sofrimento. Respondi a pergunta? Não, eu acho que também pelo seguinte, se a gente não conhecesse o computador, como é que ia explicar o que já não tinha como? Se nós não soubéssemos o que é o Wi-Fi, se nós não soubéssemos o que é inteligência artificial, imagina nós vir aqui falar isso aí na década de 80. Quem quer acreditar que o Dalvan está falando? Hoje vocês não estão acreditando muito bem, mas confiem no que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando para vocês. Até o Claudir pede para a gente, né? A gente tem que ter muito compromisso com o que a gente traz aqui, né? Ontem era véspera de feriado, né? Eu estava pensando nesse assunto, eu estava final de semana, né? Então o Dalvan não toma bebida alcoólica, o Dalvan está concentrado no que eu estou fazendo aqui. O trabalho que a gente faz aqui é muito sério, tá? Então você pode ter certeza que o que a gente faz aqui, eu tenho que cuidar da água que eu bebo, porque senão eu vou dar uma água suja para vocês, tá? Pode ter certeza que nós estamos no caminho certo, com esse entendimento aqui. Então você pode dizer amanhã para os políticos, ó, tem gente vigiando vocês não sabem matéria. Certo, gente? Mais alguma pergunta? O assunto é bacana, né? É legal, né? Rosália, tu pensou? Pensei. Fala. Nossa, se falemos pensamento. Não, eu penso. Tá vendo? Eu penso que esse conhecimento é nos dado justamente pela evolução. Né? Exato. Então, assim, se a gente não tem esse entendimento, Sim. como é que você vai receber? E como a gente está, como você mesmo disse, desde 2019, nesse processo, é permitido passar. É permitido. E não só é permitido, como, pelo que eu entendo, tem que ser repassado isso. Tem que ser repassado. Porque Eu é a sei única da- forma das pessoas... Eu sei da importância que é esse conhecimento, Exato. Rosália. É por isso que eu procuro trazer aqui para vocês, né? Eu tenho lido alguma coisa sobre isso e é isso É. mesmo. Vejam bem assim, ó. Vocês sabem como que foi descoberto o chip, o primeiro chip? Era um menino jovem que foi trabalhar na fábrica da... Esqueci o nome da fábrica, tá? É americano. E esse menino, ele começou a trabalhar na metade do ano, então ele não tinha férias no final do ano, tá? Então chegou no final do ano, todo mundo entrou em férias coletivas, que é a indústria, e esse menino ficou lá trabalhando. Então ele estava lá, estudando e tal, né? E por acaso ele começou a fazer umas coisas lá e deu certo, o circuito tentou, circuito integrado e tal, descobriu o chip.
engenheiros, cientistas, que estavam numa vida dentro da fábrica, nunca descobriram o chip. Mas eu pergunto para vocês, quem que estava colocando isso na cabeça daquele menino? Como fazer, como, né? Não é sozinho. Então vejam que fica muito fácil você entender as descobertas. Nós somos intuídos a fazer as descobertas para a humanidade. É por aí. Certo, gente? Muito obrigado pela presença de todos.